Sejam bem-vindos ao 12º episódio do Pod Confras. Hoje nosso tema é super relevante aos corretores imóveis. Vamos tratar da responsabilidade civil dos corretores imóveis e o direito do consumidor no setor imobiliário, que tem muita divergência, né, doutor Douglas? Não, quase nada. Né? Como co-apresentadora hoje, eu, Andressa Magalhães, Andressa Santos, Olá, bom dia. doutor Douglas, e a nossa convidada, a doutora Luane Nunes de Almeida. Tudo bom, Luane? Bom dia, tudo bem? Bem-vinda. Estar aqui, obrigada pelo convite. Fala mais pertinho aí. Obrigada pelo convite, prazer enorme estar aqui. Tá. E espero contribuir aí com a nossa experiência do dia a dia. Luana, você trabalhou com o Sindimóveis também? Fez alguma palestra para eles lá? Eu fui professora de Direito Imobiliário no Sindimóveis. Aliás, conheci a Andressa Sim, lá, foi minha aluna, né? Uhum. Fiz algumas palestras lá também. Que legal. Então, eu hoje sou advogado do sindicato. Olha, que Eu tô bacana. atendendo eles lá. Inclusive, a gente tem uma reunião saindo daqui hoje. Aham, Ver se a gente movimenta de novo os cursos, né? Que sim. acabaram, por causa da pandemia, parando. E já fica o convite aqui ao vivo para você retornar. Obrigada. Que legal. Vai ser bem Muito legal. bom. O sindicato quer bastante. retomar as atividades, eu acho, né? Isso. Da Unimóveis? Unimóveis. né? Isso. Uhum. Então, todo mundo aqui é formado em direito, exceto eu, que não sou formada em direito, né? Mas ainda bem que eu tenho boas amizades. Mas tem a vivência, né? né? Qualquer coisa que dá, hello! É. Porque a gente profissional, o corretor, precisa ter um bom advogado, ter uma boa assessoria aí, né? Para responsabilidade, que tem coisa ali que a gente precisa dar um help e não esquecer de bons profissionais. É aqui. verdade. Falando até um pouquinho antes, né, de ter um bom advogado, eu acho que ter uma boa base de conhecimento é fundamental, né? Sim. A gente é de uma geração um pouco mais antiga e na nossa época tinha muito papel do advogado, juiz e promotor estar na mesma hierarquia. Eu vejo muitos advogados hoje submissos à decisão judicial, chegam constrangidos numa audiência, ou vão até se posicionar na internet de forma constrangida, né? Eu comentei um vídeo do STJ, estava o STJ criticando o TJ São Paulo porque não cumpria a decisão do STJ. E aí eu peguei e falei assim, de fato, não tem que cumprir mesmo, porque o STJ não emitiu uma súmula vinculante sobre o tema. Então, a jurisprudência, né, os precedentes, as decisões reiteradas dos tribunais, elas são feitas de divergência. Então, na medida em que eu vou divergindo, vou criando uma base de decisões, e aí lá na frente, assim, olha, a gente precisa uniformizar. Como a gente vai ter agora a pejotização, né? Então, no dia 6 de outubro, se eu não me engano, o Gilmar Mendes vai pegar o tema 1339 e falar assim, olha, existe vínculo de emprego nessa e nessa hipótese, ou não existe, e eles vão decidir, né? Para tratar desse assunto sobre a pejotização, no dia 4, agora quinta-feira, eu vou estar no CRES São Paulo, ao vivo, às 8 horas da noite, falando lá para corretores e como a gente faz com a função do corretor. Mas o nosso tema aqui hoje é tratar do Código de Defesa do Consumidor. Eu vou fazer uma introdução, até para colocar todo mundo na mesma página, né? Como a nossa amiga Andressa não é advogada. E muitos também não são. E falar um também, pouquinho né? da história, né? Porque o direito, ele se aplica no tempo. Quando a gente tem lá a lei do consumidor, ela é de 90, né? Lá em 90... É uma lei baby ainda, né? Ela é novinha. Lá em 90, então eu vinha de uma ditadura militar, boa ou ruim, mas eu vinha de uma ditadura militar, e eu queria abrir, né? O Brasil estava se preparando para abrir o comércio internacional. Então, eles criaram uma regra extremamente fechada e protecionista. Então, eles colocaram o consumidor quase como um acéfalo. Ele não tem direito de escolha. Ele tem que ser tutelado pelo Estado, né? Então, quando você lê o Código de Defesa do Consumidor, você fala assim, olha, essa pessoa ela tem menos inteligência do que uma pessoa que não está lá brigada com de defesa do consumidor. Por que a gente pode fazer essa afirmativa? Porque lá no Código de Defesa do Consumidor, eu vou inverter o ônus da prova, eu vou fixar um limite de multa, eu tenho uma série de regramentos que eu vou e protejo ele. O mesmo acontece no direito do trabalho. Então, eu não posso negociar a minha hora. Eu vou te contratar como CLT. Você não vai ficar lá no meu escritório 15 horas por dia para ganhar 100 mil reais. Não, é contra CLT. CLT é só 220 horas semanais. Mensais. 44 semanais. Então, vem o Código do Consumidor em 90 e freia. Só que o que acontece? A sociedade ela vai evoluindo,
né? Uhum. E aí os arranjos eles vão acontecendo. Em 91, cria-se a lei do inquilinato, que não fala nada de Código de Defesa do Consumidor, então ela é uma regra que vem depois e fala que não tem nenhum tipo de aplicação. Em 2002, vem o Código Civil, que consagra a função do corretor, né? Então, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, que é de 90, e a gente tem o Código Civil, que é de 2002. Então, se você olhar as decisões judiciais de 90 até 2002, em 100% dos casos, eu deveria aplicar lá o Código de Defesa do Consumidor, porque não existia esse regramento novo. Mas, quando surge o Código Civil, ele traz lá no 722 que o corretor de imóveis é um outro cara, né? E que cara é esse? É isso que a gente vai tentar esmiuçar aqui hoje para vocês. Olha, isso. Queria parabenizar, então, Douglas também está, além de dar palestra agora em Curitiba, está começando em São Paulo e daqui para o mundo. Ah, daqui para o mundo, né? Se eu Amém. aprender a falar português, vou dar em Portugal, né, Passa? Mas lá tem tanto brasileiro que nem É. É verdade. sabe que as crianças estão falando português brasileiro Mas eu em po- Portugal, é, né? eu posso- Por causa algumas dos palavras vídeos. que é- Não, mas por causa dos vídeos, eu vou as crianças estão assustar, aprendendo eu vou português assustar um brasileiro. pouquinho o pessoal de casa. Eu não vou chegar a fazer palestras em outras línguas, Não, porque diga que hoje na versão não. gratuita do CapCut, ele já traduz em 20 idiomas. Olha. Então, a gente já começou a fazer um trabalho para poder divulgar o trabalho no exterior, com os nossos próprios vídeos em português, Dele traduz. e ele vai ser traduzido. Então, olha que bacana, né? A tecnologia está vindo forte É. aí Com muita força. e para ajudar, né? Sim. Facilitar. Facilita o nosso dia a dia, né? Luane, você tem. Vamos pedir para ela se apresentar? É isso, antes eu de- ia dizer. antes de- ela Eu, se eu ia apresentar dizer com para maestria, Luane né? se apresentar, explicar como que ela trabalha, Um pouquinho da história, um né? pouquinho da tua história. história, como é que você caiu no mercado imobiliário. Então, eu entrei no escritório hoje, que o Dr. Brasil é meu sócio. Ele fundou o escritório em 1990, quando eu nasci. Ó, sou baby também, viu? O Dr. Brasil foi presidente acho que do sindicato, também do Cresce, Ele foi do período. departamento financeiro do Sindimóveis. Uhum. Isso, E o meu sócio, antes de ser advogado, ele foi corretor. Aham. Isso. Então, ele já tinha esse nicho, se especializou na área imobiliária. Quando eu entrei no escritório em 2008 como estagiária dele. Me formei em 2012 e aí ele me chamou para sócia. E eu estava naquele meio, né? A maioria dos nossos clientes eram construtoras imobiliárias, são ainda. Uhum. Me especializei em direito imobiliário. Aí conheci o Marcelo do Sindimóveis, através do Dr. Uhum. Brasil, que me chamou para dar aula lá. Depois continuei dando cursos e palestras na área. E é o meu dia a dia, é o que eu respiro, assim. Depois eu fiz outras capacitações em outras áreas, né? Mas a minha história com o direito imobiliário Entrou devido ao escritório mesmo. Isso a em estrutura do 2008, escritório. então. isso em 2008. Uhum. Que legal. Nós temos o mesmo tempo de... Eu entrei em 2009. Eu sou mais novo, eu entrei em 2023. Ele veio igual a IA, veio com tudo. Uma brincadeira em 2008. Tá, também. vamos então a uma primeira pergunta, né? A responsabilidade civil do corretor de imóveis aí, ela está relacionada à conduta, ao dano causado? O que você vê mais assim né, o ponto de partida dessa responsabilidade? Aqui, inclusive, eu gostaria de dividir com o Douglas, né, essa questão da explicação da responsabilidade. E eu entendo perfeitamente o que ele diz, no sentido de que o Código Civil, ele veio e no 722 ali, né, Uhum. coloca que o corretor de imóvel, ele é um intermediador, ele não é um prestador de serviço, né? Então, assim, ali a gente já tem uma do 722 ao 729, acho que não me engano. Isso. Uhum. Já tem uma legislação própria, e a responsabilidade do corretor, ela é o que a gente fala subjetiva, né? Se o doutor Douglas quiser Isso. explicar um pouquinho, Então, que daí eu entro vamos lá. na objetiva. A ideia da subjetiva é o seguinte: eu parto do princípio de que eu não vou responder. Mas eu tenho que analisar o caso concreto e ver se teve alguma atitude. A conduta, né? A conduta. Eu gosto muito do exemplo de vender o apartamento para o paulista. O paulista é burro, né? Eu posso falar com o de causa porque eu sou de São Paulo. Então, o paulista, o filho passa aqui na PUC, aí o corretor vai lá e fala assim, olha, vem morar perto da universidade, né? Vou te arrumar uma casa aqui com vistas para a universidade,
Mas o lugar é perigoso? Imagina, super seguro, né? O cara vai vender um apartamento lá na Vila das Torres. Quer dizer, ele tem o dever de informação e, no meu ver, isso não tem nada a ver com a defesa do consumidor, porque o dever de informação Ética, está né? no Código de Ética, né? No código, e no Código Isso. Civil também. Então, assim, se o corretor omite propositalmente, ele vai ser responsabilizado. Mas é aquilo que ele deve, tem que ser provado, né? Ele tem, não é, a curva é mais longa, né? Ele me disse que Isso, não é bem assim, né? meu É o- filho podia ir andando do prédio até o portão da Podia, PUC. se ele tiver o carro blindado, ele pode. Não, ia andando. Isso, andando com a AK-45. Daí vai, né? Mas a gente vê isso, Luane, no dia a dia, trazendo para a prática, né? Sim. Acontece, né? De o corretor forçar a venda, às vezes forçar alguma situação, e isso depois trazer prejuízos sérios para o comprador, né? E a gente vê também alguns julgados, aí, algumas decisões, porque o que acontece? Acontece quando dá o problema, né? A gente só fica sabendo a hora que dá o estouro, né? Então, de problema de atraso de obra, de erros na execução, eu já vi apartamento sendo vendido para mais de uma pessoa, né? E nem sempre, assim, às vezes você vê que tem o famoso começou errado, vai terminar errado, né, Isso. Luane? Na verdade, assim, por exemplo, essa questão de atraso de obra. Recentemente, isso o Dr. Douglas pode confirmar, o STJ já entendeu que, a princípio, o corretor não tem responsabilidade, né? Porque, Amém. porque é um contrato com a incorporadora, com a construtora, enfim, com o comprador, com o adquirente, né? Então, a gente fala aqui de responsabilidade no contrato, por exemplo, de intermediação imobiliária. E aí, muitas pessoas, especialmente juízes, fazem essa condenação equivocada de equiparar um corretor de imóvel a um prestador de serviço do Código de Defesa do Consumidor, quando na realidade não. Quando a gente fala da responsabilidade do corretor de imóvel, o intermediador, aquilo que o Dr. Douglas já abordou ali, nós precisamos perseguir aqui na conduta de vocês o elemento da culpa, né? Então, assim, eles agiram de forma negligente, imprudente, imperita? Não. Então, não existe responsabilidade, né? A gente até tinha uma decisão de 2017 que falava o seguinte: o mínimo que uma pessoa que vai comprar um imóvel tem que fazer é ler a matrícula. Sim. É o mínimo. E aí, nesse processo, eles tentaram imputar à imobiliária a responsabilidade por não ter exibido a matrícula. E aí o juiz falou o seguinte: não, veja, é o óbvio que se você vai comprar um imóvel, você está comprando a matrícula. Sim. Né? Porque você não compra o tijolo, você toma posse do tijolo. Você compra lá a matrícula. Então, a compra é feita no cartório e a entrega das chaves é feita no imóvel. E aí, esse entendimento, que aí é o meu desespero, a minha hoje missão de vida, né? Porque isso mudou. Nós tivemos condenação que o juiz falou o seguinte: a imobiliária não falou que havia uma alienação né, no imóvel, portanto, então, aplica ao consumidor, desfaz o negócio e tal. Mas olha o que aconteceu. Seria o caso do interveniente quitante. Então, eu tenho uma dívida lá de 100 mil no imóvel, vou vender para a Andressa vai financiar 300 mil, os bancos pegam um boleto entre elas, faz a quitação. Isso é uma coisa que é corriqueira. E se você colocar no Jus Brasil lá, falta de dever de informação interveniente quitante, o juiz condenou o meu cliente e o proprietário solidariamente a devolver as arras em dobro e pagar mais 10 mil reais de dano moral. Então, assim, o judiciário ele tem se inclinado nesse particular, e é de fato por falta de conhecimento. Porque quando você olha, por exemplo, vamos falar aqui, sei lá, a PDG e a MyBroker, a PDG é uma incorporadora gigantesca, que já e a virou MyBroker fumaça. é uma imobiliária que é muito grande. Eu posso falar assim, poxa, eles têm dinheiro para pagar, né? Mas quando eu olho para o nosso dia a dia, o corretor, na média nacional, ele ganha 3 mil reais por mês. Então, eu não posso perder ser responsável por pagar R$1 milhão por um prêmio de 60 mil. Sim. Né? Desproporcional. E é isso
que tem acontecido. Eu vou ganhar a comissão do negócio e aí depois eu sou obrigado a pagar ao todo, né? E como que a gente faz para resolver esse problema? É só divulgando. Fala assim, olha, eu sou o corretor, o meu papel é esse. E aí eu gosto muito quando o corretor faz lá videozinho na internet, igual a gente faz um monte, né? Aí ele fala assim, eu sou corretor de imóveis, faço a melhor prestação de serviço possível. Cara, o juiz vai olhar para você, cara crachá. Ah, você faz plano de serviço, então você vai ser solidário. Nós tivemos entrevistados aqui, doutor, que ele falou assim, não, mas eu faço prestação de serviço mesmo. Daí eu falo, quando você vende imóvel na planta, você vai lá acompanhar a obra? Ah, não, não vou. Falei, então, você está sendo condenado. E assim, TJ Santa Catarina, janeiro do ano passado. O imóvel tinha sacada com churrasqueira no folder, não foi entregue com sacada com churrasqueira, nem a água individualizada. O cara entrou com a ação, desfez o negócio e cobrou da imobiliária. Né? É justo isso ou não? Eu entendo que não, justamente porque são relações diferentes, né? Mas tenho visto, inclusive, eles responsabilizarem o corretor de uma forma solidária com a imobiliária, que acaba sendo desproporcional também, por conta dessa, como o Dr. Douglas bem colocou, dessa interpretação equivocada de enquadrar e eu falo isso para os meus clientes, inclusive os corretores, eu falo, não usa a expressão no contrato prestador de serviço. Né? A gente faz lá contrato de intermediação imobiliária ou de corretagem, porque inclusive existe no Código Civil os dispositivos... No código está com contrato de corretagem mesmo. Né? Estamos intermediando, né, a venda, né? Aproximando as partes. Né? Aí, nesse caso, Santa Catarina tem que ver se a construtora não passou para a imobiliária, que teria sacada e seria a individual. Aí a gente entra no quesito, né? O que foi informado, porque às vezes o construtor fala, vai ter tal coisa, mas o detalhe para mim... na hora muda. O detalhe para mim é o seguinte, veja, já havia a obra concluída? Não, a obra estava na planta. Então, como que eu vou fazer o exercício de futurologia e vou, eu vou fazer aqui e tal e, sabe, não faz sentido, porque o corretor, ele vende o quê? A incorporação. Não, a gente vende a ideia, vem um material pronto do marketing. Não, mas normalmente... você tem incorporação, né? Incorporação, mas você tem lá a denúncia do imóvel. Santa Catarina, às vezes não... Às vezes não Pode tem, dar né? curva, né? Uma coisa que me preocupa bastante, que eu sempre falo para os corretores, e eu dei aula para os corretores, eu gosto muito porque eles interagem muito, e muitos são muito proativos, mas eu falo assim, toma cuidado para não ser proativo demais. Por quê? Perfeito. Porque tem corretores que querem fazer o contrato. Gente, não, o contrato, olha, nós vamos passar para o jurídico, o advogado faz o contrato. Tem corretores que, por exemplo, o cliente vai lá visitar o imóvel, tem uma fissura, isso aqui é um vício estrutural. Não, pode comprar. Gente, o corretor, ele não tem esse conhecimento, né? Isso é um trabalho de um engenheiro. Então, eles acabam se responsabilizando por isso, e aí sim, porque aí ele pode responder por imperícia, né? Porque ele não tem esse conhecimento, mas vendeu um contrato que, de repente, tinha cláusulas ali abusivas, ilegais, né? Que ele fez. Então, tem que tomar esse cuidado. Ele copiou da internet um contratinho. O bom profissional, ele precisa ter o assessoramento de um bom despachante, um bom advogado, um bom engenheiro, né? Eu sou uma excelente corretora, mas eu não vou ser boa em tudo. Então, tem coisa que fala, opa, isso aqui pisca o meu alerta, vou ligar para um engenheiro, o marido da Andressa é engenheiro, Essa semana a gente fez aí, teve um imóvel reprovado, né? Reprovado na Caixa, né? Era uma parceria minha. Tivemos que arrumar o imóvel e refazer a engenharia, né? Para aprovar o imóvel. E o corretor da parceria falou assim, nossa, você é a melhor corretora, por quê? Existem situações complexas ali, que tem que se socorrer de outros profissionais. Como que a gente vai resolver a situação? Tudo tem um jeito, né? A gente, inclusive, como advogado, também, por exemplo, se nós fazemos um inventário, mas quanto está valendo esse... Gente, eu não sei, eu não tenho esse conhecimento, né? Isso é com o corretor de imóvel, então cada um no seu quadrado, né? Eu acho muito bonitinho, assim, às vezes o corretor manda lá, não, esse negócio pode ser feito, só tem uma certidão positiva trabalhista lá, mas eu vi o valor da causa, é de 40 mil reais. Aí você olha o processo, era tipo 2010. A correção vai virar Aí tá em 3 milhões hoje a ação, e na Justiça do Trabalho tem o valor estimado também da causa. Então, o cara colocou 40 mil à época só para fugir de fazer uma ação una, né? De ter uma audiência una. Então, ele jogou qualquer valor lá e boa. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. E a análise de processo é ato privativo do advogado. Sim. Assim como fissura, rachadura é do advogado, é do engenheiro, eu gosto muito fazendo palestras também, e falo assim, olha, pessoal, isso aqui é trinca, é fissura, rachadura. Daí cada um fala uma coisa, né? Eu também não sei, eu já atendi mais de 100 processos de construtora
que a gente discute isso, mas daí vai pro engenheiro, o engenheiro resolve. Sim. Né? A gente tem que... Cada um na sua área. Cada Não um tá adianta com o o corretor seu- querer fazer coisas que não é da área dele. Aí que tá o problema. A gente tem que ter uma noção, mas também Sim. especialistas deixem o especialista, E né? o cliente, até com essa tecnologia, ele quer tudo rápido, tudo, né? Quanto que custa o meu imóvel? Às vezes a gente precisa parar, ok, eu preciso conhecer o teu imóvel, analisar a documentação e estudar o seu imóvel. Então, a gente vem numa era muito imediatista que as pessoas querem respostas rápidas e às vezes aquilo ali não. Opa, esse imóvel eu preciso dar uma estudada para ver, passar um valor, que seria um valor de venda, não um valor que ilusório que a pessoa vai ou E nem eu desmerecendo. já né? vi erros acontecerem graves e virou um problema, porque a pessoa chegou falando na imobiliária, isso na época que eu trabalhava em imobiliária física, assim, né? Uhum. rede. O senhor chegou falando, meu terreno é 21 por 35. Aí tem uma araucária lá. Vale uma fortuna o seu terreno, porque fica no bairro Portão. Depois, daí o corretor falou um valor, Sim. metro quadrado ali na hora. Não viu documentação nem nada. Ele cresceu, ele falou, não, então tô rico, né? Aham. Daí depois foram ver, tinha uma faixa de 30 metros não edificável sobre o terreno dele, porque tinha um riozinho que passava no lado. Só Então, quer dizer, quanto que vale esse terreno se não dá pra construir nada? Sim. Tinha a casa dele lá que teria que entrar com uma alvará de reforma para tentar preservar aquela área, porque era anterior, enfim, antigo, um imóvel antigo, né? Mas isso é um risco muito grande, assim, você falar de imediato as coisas. Querer ali prender a pessoa, deixar ela não ir para o próximo imobiliária ou não ir falar com outras pessoas, né? Então, antes tem que ter essa Esse responsabilidade feeling, ali, né? Esse feeling ali também, né? Essa prudência primeiro, também, no né? mínimo, puxar guia amarela. Isso, é verdade. Dá uma olhada no mapa do IPUC antes de qualquer coisa. Deixa eu abrir aqui e já vejo pro senhor, né? É. Mas é um problema, Vira e mexe, eu mando pra Andressa assim, falo assim, Andressa, esse imóvel aqui vai dar pra vender por 5 milhões. Daí ela olha e fala assim, só se você quiser fazer a tua casa, dei 2 mil metros quadrados, porque não dá pra fazer loteamento, né? Não dá pra fazer nada. E isso influencia muito no valor da coisa, né? O que dá pra construir lá, né? Lógico. Então, é o que vai fechar ou não a conta, né? Mas fora as vendas, Luane, vamos falar das locações. Locação. Alegria. Antes de fazer a locação, eu queria só falar de um precedente, foi muito engraçado, porque assim, eu usei em praticamente uns 300 processos a mesma decisão do ministro Luiz Felipe Salomão, que em 2021 falou que o corretor de imóveis não está na cadeia de fornecedores para ser condenado solidariamente, que é o precedente que você se referendou, né? Só que daí o que ele fez? Ele, em 2023, ele muda o entendimento e aí ele vem, quer ver, na ação... Em 2022, em abril de 2022, daí ele fala o seguinte, que o corretor de imóveis está na cadeia de consumo e na íntegra desse acórdão, olha o que ele fala. Houve falha na prestação de serviço do corretor de imóveis que elaborou um contrato desprovido de cláusulas que protegessem os compradores. Corretor de imóveis, você assina o contrato de compra e venda, você é um mero mediador, tá? Você assina para receber a tua comissão. Todas as outras cláusulas e condições podem ser alteradas. Todas. Eu já vi imobiliária falando o seguinte, manda o contrato no Word, no PDF, ele fala assim, não, aqui a gente não vai mudar a cláusula. Sabe o que eu falo para meus clientes corretores? Ligue direto para o proprietário, dê a volta no corretor e daí processa a imobiliária depois e denunciar não cresce. Por quê? Imobiliário não discute cláusula. Quem discute são as partes. Sim. Os signatários são as partes. O que a gente faz lá? Os corretores ficam putos comigo. Manda o contrato no Word e manda um texto bem grande. Segue minuta de proposta do contrato. Altere a seu bel prazer. Ou encaminhe para o seu advogado, para o seu jurídico. Aí, se alterar muito, faz uma reunião presencial com os advogados. Doutor, quero essa, não quero. Aí você fica lá naquela gabinha de guerra É bom e justo você para resolve. todos, né? E você resolve. Agora, se você pega um contrato que foi por adesão, porque se você receber um contrato, mesmo que escrito com erro de português, em PDF, à luz do Código do Consumidor, ele é um contrato por adesão, porque você não pode discutir as cláusulas. Sim. Aí eu vou falar o seguinte,
eu fiz aqui um negócio com a imobiliária da Andressa, lá com a Rick Imóveis, e ela me mandou o PDF, não pude discutir. Então, aqui, essa cláusula aqui que tem que pagar comissão é nula, porque a gente não tinha combinado isso, não tem nenhum WhatsApp falando que tinha que pagar comissão. Eu achei que ela ia fazer porque ela gosta muito de mim. E daí a multa também de mora de 10% é ilegal, porque aplicou do consumidor, então é o 54% que vai aplicar, que é 2% só, entendeu? E aí você vira um negócio que deveria ser, a gente falou no podcast anterior, a maior alegria das partes, né? Quando você compra um imóvel, e às vezes muita gente compra um único imóvel na vida, inteira. Vira um estresse, você né? pode virar aquilo um inferno, né? Seja por atitude dos advogados, que a gente é bom nisso, né? Emelar negócio, mas às vezes pela própria atitude da imobiliária, que ela é mais rígida, né? Que ela não admite conversar. E um ponto que eu queria trazer aqui, fazendo um gancho com o que o Dr. Douglas falou, que ele falou do exemplo ali do imóvel da PUC, né? Próximo à PUC, por exemplo. Alguém de São Paulo que vem e não sabe que ali E eu falo também porque eu morei lá a vida inteira. que ali tem uma favela, né? Uma favelinha próxima ali, enfim. O corretor, ele tem a obrigação de informar isso ao cliente, porque... Essa é a obrigação dele, Sim. perfeito. Ainda mais um cliente vindo de fora, né? Ele tem esse dever de alertar sobre os riscos. E ainda falando sobre essa questão do cuidado, por exemplo, de retirar as certidões. Hoje, por conta existe ali uma alteração na Lei de Registros Públicos, o artigo 54, acho, né? Isso. Da concentração dos atos na matrícula. Então, por conta dessa alteração, a responsabilidade ali do corretor, quem está intermediando, da imobiliária, enfim, se ele se dispôs a esse serviço, é tirar só as certidões de tributos e trabalhistas. As demais têm que estar anotadas na matrícula, senão presume-se a boa-fé do adquirente, né? Porque quando a gente faz a anotação na matrícula de alguma hipoteca, de alguma penhora, enfim, eu dou conhecimento a terceiros. Então, a Andressa vai vender esse imóvel, ela tira uma matrícula atualizada, tá ali a anotação. Se não tiver essa anotação, presume-se que aquele que está comprando agiu de boa-fé. Agora, o que eu alerto aqui, os corretores que já vi condenação nesse sentido, eles dão pareceres, às vezes, sobre essa anotação. Gente, isso também não é função do corretor, pelo amor de Deus, sabe? Passa por um advogado, e o corretor, ele precisa comprovar que ele esclareceu isso para o cliente. Tem uma anotação que eu acho importante também trazer. E uma situação E que até a gente... porque o cartório coloca lá, né? Renunciou às o cartório certidões. lavou a mão, É. o corretor deu um parecer e amanhã ou depois entra Dá um problema. algum problema. Isso é muito legal, porque assim, eu não sei quem que inventou isso, mas alguns advogados têm medo de tabelionato de notas, né? Eu advogo, inclusive, para algumas pessoas que trabalham nos cartórios, tabelionato de notas não garante negócio jurídico nenhum. O fato de você ir no cartório e fazer uma escritura pública de compra e venda não significa absolutamente nada. Nada. Por quê? Ele pode colocar lá que foram renunciadas as certidões, ele pode colocar que foi consultado e tá lá a resposta falando que é positiva e ele não leu que tá positiva, né? Já vi de tudo. Me foi dito que e vai E embora. foi dito que... exato, porque diz assim, ó, foi dito que a Andressa Santos está comprando imóvel de Andressa Magalhães. Se ela tá com uma arma na cabeça lá, o negócio é nulo, porque ela fez sob coação. Ele não vai certificar isso. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, e eu vejo assim, todos os dias. Ah, não, a imobiliária não quer pagar advogado porque no cartório já aprovou. O cartório não aprova nada. Quem aprova é o nosso amigo Registro de Imóveis. Se o Registro de Imóveis aceitou o negócio lá, você dá um amém, e aí espera 4 anos, que é o prazo para anular o ato, se não for nulo, né? Nós estamos com um processo lá que a pessoa fez uma procuração falsa, 3 transações anteriores eram falsas, e aí por evicção foi anulando tudo. Eu tenho um processo Meu desse também, eu ia comentar sobre Meu isso. cliente pegou e perdeu, né, o imóvel lá por conta disso. E foi feito do diligence, ninguém tinha nada, não tinha processo nenhum, não havia nada. E ele mesmo assim, eles perderam o imóvel. Então, o que eu acho que é legal a gente chamar a atenção para o corretor? Principalmente, tente conhecer as partes. Porque assim, eu vou vender um imóvel, caiu o lead lá na Andressa Santos. Por que você está comprando esse imóvel? Qual que é a história? Ou ela vai angariar um imóvel para venda. Qual que é a história do imóvel? Ela vai lá no imóvel, pergunta pro vizinho, faz tempo que ele está tentando vender. Até isso é um argumento para exclusividade. Sim. Não. Todo dia vem corretor aqui. Tem corretor que não vai ver o imóvel. Fecha com o cara no escritório, não vai lá ver o imóvel. Às vezes você chega lá, tem 10 placas já, e o cara assinou com você exclusividade. Não é verdade? É saber como é que tá lá. Não, tem as que pessoas, conhecer o imóvel. muitas vezes, de primeiro não falam as coisas, né? Tanto o comprador como o vendedor, às vezes, Não abre o jogo, né? não abre o jogo. E a gente vai descobrindo O corretor depois. tem que ser assim. investigador, né? Você tem que fazer um CSI ali, levantar a capivara, fazer qualquer coisa, porque
teve problemas, né? A gente vê muito. Esses dias teve uma situação até com uma imobiliária ali no Champanhar, que o casal se divorciou há anos atrás. Ah, a gente não vendeu porque os filhos eram de menor, agora a gente quer vender. Mas não, há anos atrás ele estava passando por um processo de falência da empresa dele. Então, eles fizeram um divórcio para proteger. Divórcio fake. Fake, Uhum. e agora queriam vender o apartamento, enfim, tava pior do que estavam antes de dinheiro, e Lógico. queriam vender. Mas assim, não estava homologado o divórcio na matrícula, Aham. e as certidões do cara eram, assim, impagáveis, Pior as que eu. dívidas dele. Uhum. Impagáveis, assim. Então, daí eu falei, não dá para vender. Uhum. Não tem como. Uhum. Não dá para vender. Ou a gente vai acertar o que ele tá devendo, né? Uhum. Tinham mais de 300 trabalhistas, então imagine, né? Sim. É complicado, e as pessoas não falam. Não, a gente se divorciou e agora não sei o quê, mas não contou, assim, sabe? É. Mas você pegou ali, identificou Você tem que já, fazer né? essa investigação, né? Uhum. E eu acho que é bacana quando você pega, por exemplo, assim, no teu caso, qual que seria a exceção a essa venda? Se fosse bem de família. Então, se for o único imóvel dele que ele mora, ele pode vender, mesmo que tenha 100 milhões de dívidas trabalhistas. E tanto a venda pode acontecer, quanto o produto da venda, ou seja, o dinheiro em conta, ele permanece com essa categoria. Tem umas Eles- decisões meio tinha- toscas lá do STJ, teve do uns TST. bloqueios que tentaram entrar na matrícula. Tinha bloqueio tentando entrar ali, sabe? E daí, mas teve decisão afastando depois. Afastando. Então, Caracteriza a fraude, Aí, né? aí o que é legal? Tem decisões agora do TST, acho que teve 2 ou 3. Falou o seguinte, não, mas o bem de alto valor, ele pode ser comercializado, ele pode ser vendido, e é a pessoa que compra outro, né? Bem de família é uma coisa que é sagrada. É um dos poucos uma das poucas leis que ela não teve mudança nos últimos 27 anos, acho que ela tem, acho que é de 90, se não me engano. E ela é legal porque, pense o seguinte, vá lá, a vovó e vovô moraram naquela casa a vida inteira. Porque agora é uma folia a gente comprar e vender estúdio e morar cada dia num lugar, num país, né? Sim. Daqui a pouco o Elon Musk vai povoar Marte, vocês vão morar em Marte também, né? As casas cápsulas agora. Isso, né? Mas assim, por que tem essa lei? Porque historicamente as pessoas precisam de um teto. E aí eu vou lá, o vovô e a vovó tinham aquela casa. Aí papai e mamãe, pode estar chovendo, vou empreender, falir, aquele imóvel ali é sagrado. E tem muitos imóveis que foi puxado o cercadinho em 1800 e bolinha, por exemplo, ali em Santa Felicidade, que a família hoje mal consegue pagar o próprio IPTU, mas é o bem de família deles. Eles o legado, eles, né? Eles estão ali a vida inteira. Passaram a vida inteira. É. E depois, Geração. agora idosos vão para onde? Isso. Sim. Nós tivemos um caso aí essa semana de leilão, né? De um imóvel que está indo a leilão, que tem dívidas impagáveis sobre o imóvel. Uhum. Além de IPTU, condomínio, Sim, sim. a família tinha um padrão de vida e foi Baixou. e Foi perdeu a renda completamente agora idosos, né? E virou uma bola de neve. Então é complicado, né? Tem As que pessoas tomar têm muito que se cuidado. programar aí também para Para velhice. a né? velhice, né? Não é fácil, né? Sempre que a gente fala de certidões, eu gosto de usar a parte histórica também, porque assim, em 2005, a gente tem uma virada no Código de Processo Civil, que daí permite ao advogado ao distribuir a ação de execução já ir no cartório e prenotar. Uhum. Então, por que a lei lá em 2015 falou que eu só tenho que consultar a matrícula e as certidões tributárias e trabalhistas? Porque lá em 2005, o advogado pode, ao distribuir a ação, ir lá. Então, a ciência ao terceiro é o ônus do credor. É Então, o ônus do ele credor, tem que fazer isso. E aí é engraçado porque o STF, em 2009, emite uma súmula, a 375, que fala o seguinte, ó, presume-se que não há fraude. Porque antes era presumida a fraude. Uhum. E por quê? Alguém já pegou certidão de feitos ajuizados para fazer compra e venda ou não? Alguma vez? Não. Já pegou, Anderson? Já? Já. Já, né? Pegar explicativo. Só que daí você pega o explicativo do processo. É. Só que daí você não pega nos 5.400 municípios do país, né? Ah, pois é, não pega Curitiba. Você pega só Curitiba. Viabiliza, E Onde ele reside, quem né? foi que falou que tem que ser em Curitiba? Porque, sabe, essa é uma das coisas do Onde ele direito. Você reside, concorda comigo, né? sim.
que não está escrito em lugar Não. nenhum que é no local do imóvel, que é no local que a pessoa exerce. Poderia ter empresa Isso é em uma outro construção lugar. jurisprudencial, Nós entendeu? temos um cliente que tem fábrica lá na Bahia, né? Isso. Então, mas o que acontece? É que o risco é tão grande, a nossa legislação é tão complexa, É, é tanta coisa que pode dar, pode dar errado, que você né? cobre a cabeça, dorme e não faz nada da É vida. verdade, verdade. Se você for se precaver vai tirar em todos os municípios do país, né? E aí, assim, a gente achou, quando foi promulgada essa lei em 2022, ela passou a valer, acho que em julho de 2023, que acho que é 13.081, se eu não me engano. Até tem um artigo meu lá no Jus Brasil sobre isso. A gente achou que não ia colar, porque ainda os cartórios continuavam exigindo, os bancos continuavam exigindo. Só que daí o que aconteceu? Na virada para 2024, o Itaú parou de exigir. Eu falei, opa, agora então o negócio vai começar a andar. E agora ninguém mais exige. Tem um cartório ou outro só que exige, mas daí eu falo pro corretor trocar de cartório. Não, mas eu te digo assim, ó, os bancos não estão exigindo, né? Então você Aham. vai lá na caixa, a caixa tira atualizada, ok, não precisa mais nada, o Itaú não tira mais nada. Mas o que acontece? No fundo, é porque se acontecer alguma coisa com esse imóvel, a dívida vai continuar existindo. Lógico, claro. Então, às vezes as pessoas me dizem, André, você tá tirando? Eu tiro. Tiro mesmo. É tudo online agora, Ah, sim. né? Tá Tire certo. as certidões, eu acho, Mas a diferença sabe? dos juizados é paga, ela só não é mas online, né? Cara, baratinha, né? É que a Andressa é rica, daí ela pode. Né? Mas eu digo assim, os bancos não tiram, Sim. porque se acontecer alguma coisa de viabilizar esse imóvel depois, você vai continuar devendo. O teu saldo do teu financiamento vai estar lá. Mas assim, mas não vai você perder o imóvel pela evicção, né? Isso você não perde. Isso não perde. Pela Mas a situação dívida, da- tu vai continuar com a dívida. Então, a Ah, caixa a dívida é teu imóvel. a caixa não tá tirando mesmo, mas eu tiro, assim, Tem que tomar muito só se for muito redondo, É. assim, você vê que o imóvel nunca foi vendido, você tira lá as gratuitas lá, saiu Isso. tudo. Beleza, mas mesmo assim, eu acho que é importante. Tem uma situação que eu lembrei que aconteceu com a gente outro dia. A gente pediu para o síndico a certidão, a declaração de quitação, e ele emitiu, só que havia uma dívida anterior de uma administradora. A administradora pagou e aí ficou lá com o crédito. E ela ainda não havia ajuizado a ação, né? Até prescreve em 3 anos a ação. E aí depois que a pessoa comprou o imóvel, foi ajuizado a ação e aí ele era a dívida do imóvel, né? Uhum. O que não acontece, por exemplo, no leilão. Né? O leilão e o usucapião são formas originais de aquisição. Então, os débitos anteriores, por exemplo, no leilão que não tiver previsto no edital, você não precisa pagar. E no usucapião você não precisa pagar nada. Até tem um caso curioso que o meu cliente arrematou o imóvel no leilão e aí um pintor falou assim, eu fiz a obra aqui na casa faz uns 6 meses e a mulher não me pagou. E daí agora se arrematou, você tem que me pagar. Não tem nada a ver, né? Não tem que... Sim, tem que Não tem cobrar que da pagar pessoa, nada, né? Como que você vê que você também está há bastante tempo no mercado, você vê que o judiciário tem avançado, né, as suas garras para o corretor ou essa que é a loucura da minha cabeça? Porque o problema da advocacia é a amostragem, né? Então, quando eu olho só para os processos em que eu atuo, a minha amostragem é muito pequena. Eu já tive 5.000 processos de escritório, mas, sei lá, de corretor eu tive uns 200. Então, mas quando a gente olha, por exemplo, vai estudar para palestras, para eventos, e hoje, né, todas as lições que saem sobre corretores eu acabo recebendo, acabo lendo, eu tenho essa percepção de que estão avançando na responsabilização do corretor. Como é que é isso para você, assim, no escritório? Mas você diz na questão da responsabilidade pelo Código de Defesa do Consumidor? Isso, rapaz, a visão que eu tenho, assim, antes, tinha que ficar muito claro que o corretor omitiu dolosamente uma coisa ali, ou assim, nem a omissão, por exemplo, no caso que eu falei da matrícula, que eu entendi, eu falei, cara, ele tinha que ter falado, né? Ó, tem um negócio aqui, tem esse ônus, né? E aí o corretor não falou e o juiz Não falou tem que que explicar, não. né? A pessoa também tinha que procurar. Mas a gente vive um estado de tutela, né? Então, parece que as decisões elas têm se inclinado para cada vez mais eu tratar os profissionais com mais responsabilidade, né? E quem está ali na ponta recebendo prestação de serviço ou comprando e vendendo alguma coisa, ou locador locatário, tendo essa proteção do Estado, assim, né? Parece que o Estado está querendo abraçar todo mundo e ferrar a gente.
Eu, honestamente, assim, eu acho que tem avançado em relação a imobiliárias, o que é correto, porque eu entendo sim que a imobiliária, ela desenvolve uma atividade mercantilista de intermediação, administração, Uhum. se enquadra, sim, lá no conceito do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, mas, assim, pelas decisões recentes que eu tenho visto, aí eu uso discordar um pouquinho do Dr. Douglas. Não, mas eu sou uma anta. Eu coloco no chat GPT assim, nem o chat GPT concorda comigo. Isso aí pode ficar bem tranquilo. Não, anta É não. verdade. Mas é porque, como eu advogo mais para imobiliárias, tem situações que a gente vê que o corretor anunciou que não era, né? Enfim, fez uma publicidade enganosa, mas quem responde é a imobiliária perante o Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque daí entra na questão da responsabilidade objetiva. Então, o que isso significa? Quando eu falo de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e não do Código Civil lá do 722, eu excluo o elemento culpa, né? Então, eu só preciso provar o quê? Eu, Luane, fui até a imobiliária da Andressa, ela me vendeu um imóvel, o corretor dela, que ela nem sabia, prometeu, por exemplo, a piscina aquecida. O mundo e o fundo. Tirou a proposta Vou vir correndo. cavar a Ó, piscina vai pra lá. você. Ó, foi lá, mostrou a casa meio abandonada, piscina verde. O cara falou: não, roda tudo, tá funcionando, tá aquecido. Não, é aquecida, placa solar virada, folha. E o cara tirou a proposta em cima do capô do carro e saiu correndo pra imobiliária e pediu o sinal. Sim, ainda pegou sininho. Gente, eu tenho um caso recente que eu vou falar por cima, né? Mas, assim, também um cliente meu que tem imobiliária em Itapoá, o corretor dele, segundo a compradora, né, pela introcação depois, falou que era mais perto da praia, isso, aquilo, enfim, entrou com a ação e aí ele queria chamar o corretor era associado, depois Mas entrou... perto da praia, quanto se perde Pois é. a praia? Alargaram a praia de Itapuá, ficou mais longe. O corretor era associado, depois Boa. aí o Dr. Douglas vai entender, entrou com uma ação trabalhista contra ele, pedindo vínculo, dizendo que, Deus. né? Fiz muito já dessa. Depende do que é, né? Logo ali, né? Como é que é? Quem que fala que é logo ali? Santa Catarina? Não, logo ali. Não, logo ali. Logo ali, vai. E estico o beijo, assim, quanto mais... Ele segue reto da vida. Gente, e não satisfeito, ele foi de testemunha da autora. Daí nós Ó. contraditamos, né? Inclusive pela questão da ação trabalhista, enfim. E aí foi muito engraçado, porque a juíza perguntou pra ele: você tem interesse na causa? E ele falou: sim, eu quero que a fulana ganhe. A autora. Isso. Não, isso é ótimo, né? Eles são ótimos, né? Então, eu percebo que existe. É que nem a testemunha trabalhista que vai. Não, mas o doutor mandou eu falar assim. Isso. É cada Eu caso acho é muito uma legal risada, porque né? eu atuo ainda na trabalhista, atuei por mais de uma década e meia, e aí o pessoal pedia assim: ah, não, vai lá e conversa com a testemunha. Aí eu chegava na frente de todo mundo, né, lá, falava assim: ah, tudo bem, tudo bem? Você lembra do fulano? Ah, eu lembro. Você lembra o que ele fazia? Eu lembro. Você lembra que ele entrava? Eu lembro. Eu lembro. Eu já fosse embora. Pronto, ele lembra, né? Uhum. E aí chegava na audiência e se deu cara. Ele entrava às 7 horas da manhã, o advogado do outro lado perguntando: imagina, ele fazia academia até 9h45 comigo, a gente chegava às 10h30 no. É o Luane, risco, né? Tem uma questão que. Mas deu o assim, que deu a atuação lá? Não, ainda não teve Ah, sentença. não Eu deu? também quero saber como vai dar. Vamos voltar aqui para saber Tem uma- as regras do próximo tem programa. Conta pra nós, Tem vai. uma questão que ela. Hoje a gente tem feito assim. Hoje não, né? Graças ao governo Lula, lá em 2005 é aprovado o MEI. Em 2008 o MEI passa a valer. Eu tenho hoje uns 100 números de empresas PJs que são MEI, que é o limpeza, conservação, sim, várias atividades. O corretor de imóveis não pode ser MEI, tá? Mas o corretor de imóveis pode ser PJ. Ele pode ter um CNPJ, né? Até a gente recomenda, se você não for burro, faça o CNPJ. Se você é corretor e vende na sua pessoa física, pelo amor de Deus. Por quê? Se você vender 10 mil reais, você tem que pagar básico 4 mil reais de imposto. Tributação. Tá. diferente. INSS e FGTS. Se você tiver uma empresa do Simples Nacional, você vai pagar 600 pila, beleza? Até 15 mil, 6%, e acima disso tem a gradação. Então, pelo amor de Deus, faça lá o teu contrato de pessoa, o teu contrato social e recolha lá os seus impostos. Mas tem uma questão que, para mim, ela é muito clara, porque assim, a gente é de uma geração positivista, né, do jeito. Eu falo isso hoje para um advogado lá, principalmente os da OAB lá, não, porque o direito agora não é positivista, a gente tem que argumentar e tal. Eu falei, mas a lei, para mim, eu sou escravo da lei, né? E o artigo 3º, parágrafo único, ele fala o seguinte, que as atribuições, que a da lei 6530 de 78, que é a lei do corretor de imóveis, ela fala o seguinte, que as atribuições
da pessoa física, né? Aí ela fala assim, as atribuições constantes desse artigo poderão ser exercidas também por pessoas jurídicas inscritas nessa lei. Uhum. Então, se eu sou um corretor ou eu sou uma imobiliária, à luz da lei, eles podem fazer a mesma coisa. Aí, quando eu pego o artigo 6º da mesma lei, que daí, sim, fica difícil o teu argumento, que é o quê? As pessoas jurídicas inscritas no Conselho Regional de Corretores de Imóveis, ou seja, não é só o corretor ter um CNPJ, ele também tem que estar vinculado e pagando crédito jurídico. Que é isso que eu falo assim, eu não ganho nada do crédito para falar isso, mas assim, se você é uma imobiliária e não paga o crédito jurídico, você é um prestador de serviço. Já tá errado Mas, também, e né? somente mas, se você contribui lá com o crédito pessoa jurídica, vai se aplicar o artigo 6º, que é o quê? As pessoas jurídicas inscritas no Conselho Regional dos Corretores de Imóveis sujeitam-se aos mesmos deveres e obrigações e têm os mesmos direitos das pessoas físicas neles inscritos. Então, assim, qual que é o nosso ponto aqui? Eu, como advogado, faz diferença eu prestar a minha consultoria jurídica como pessoa física ou jurídica? À luz da OAB, não faz. Então, não há mais responsabilidade por eu ser um escritório de advocacia ou ser um advogado que atua per si, né? E por que não faz? Porque o advogado tem o mandato do cliente, ele vai ser lá a responsabilização. No meu entendimento, e assim, eu sou voto vencidíssimo, isso ninguém concorda comigo. Se você concorda, dá um joinha. Eu entendo que a imobiliária também, porque é o seguinte, a Andressa Magalhães não tem funcionário. Ela é corretora e ela é uma imobiliária. A Andressa Santos é a mesma coisa. Então, é ela que está fazendo aconselhamento para o cliente, que está visitando o imóvel, que está demonstrando. E assim como elas, nós temos aproximadamente 400 mil corretores. São 600 mil corretores no total e acho que 40 mil PJ. Entendeu? E só não são todos PJ porque são meio tonto. Pessoal, abre o olho, pelo amor de Deus. Faz o PJ. Então, assim, quando você olha, por exemplo, a Lopes, as imobiliárias grandes, eu falo assim, sabe, faz sentido, porque o cara tem uma organização, o cara tem um jurídico próprio, o cara tem um marketing, o cara tem uma estrutura. Só que a realidade do Brasil é o eu advogado e o eu corretor. Né? A maioria dos escritórios, profissional eu tenho individual, tem né? 8 advogados, esse escritório também tem vários advogados, mas a maioria dos profissionais estão sozinhos. E qual que é o problema? O juiz, quando ele vai canetear o processo, como a gente diz no interior, ele não está olhando se você é uma Lopes da vida com 500 corretores ou se é o Alexandre lá trabalhando ele mais 2. Então, eu vejo de uma forma muito problemática a gente defender que, não, quando é imobiliário, então se aplica. Porque aí eu teria que ter numa outra lei escrito que é diferente. E a lei que vige hoje, justamente é a lei do corretor, e lá fala, no terceiro único combinado com o sexto, que eles têm os mesmos direitos e obrigações. Né? Mas é assim, o que eu acho legal? Se você tiver um processo, né, e for defender a imobiliária, é melhor você ir para essa linha que não tem que se responsabilizar, né? Afasta o qualificação do consumidor. Em contrapartida, e advogado não tem moral nenhuma, né? A moral é do que a gente está pagando, né? Verdade ou não? O que você acha? Então, eu tenho processo que eu estou advogando para imobiliária, mas eu também já tive processo advogando para parte. E para parte é muito conveniente que aplique o Código de Defesa do Consumidor, que inverta o ônus da prova e tal. E aí eu queria que a gente entrasse para falar um pouquinho de locação. Porque locação é uma dor, né? Terrível para as pessoas, né? Porque tem muita imobiliária hoje que não cobra, sempre falo isso, não cobra nem o salário mínimo. O primeiro aluguel. Né? O primeiro aluguel, não salário mínimo. É que advogado sempre ganha salário mínimo, né? Não, nem o primeiro aluguel e nem o 10% por mês. Porque eles são bonzinhos? Não, porque eles vão roubar o seu calção, né? Ela não cobra? Não cobra. Rapaz, melhor imobiliária que vai tem. Vai trabalhar de graça? Não, ela rouba o calção, entendeu? Ela rouba o calção. Ela recebe o calção e rouba. Aquela coisa, não, quando a esmola vende mais, e o pior é assim, ó, que tá tendo de clonagem de anúncio. Isso é um alerta, assim, sabe? Ontem, um amigo me mandou um link lá do Imóvel Web e falou, Andressa, estão alugando meu apartamento.
Eu comprei, acho que 8 meses atrás, e eu achei as fotos do meu apartamento num anúncio de locação de Meu Deus do céu. R$ 3.500. E daí eu mandei mensagem pro Pra poder imóvel. visitar, Daí perguntei do imóvel se estava disponível. Não, tá disponível. manda Daí bala. mandou assim uma relação de documentos e mandou assim, ó, o valor para ir visitar. Você Sinalzinho, precisa fazer uma reserva do primeiro aluguel e o primeiro condomínio legal. Antes de visitar. antes de visitar. Então Olha o eles golpe. pedem o dinheiro antes de visitar e se der certo a locação, esse teu valor vai ser abatido da primeira. Se não der certo, a gente estorna o valor para você. Legal. Daí eu falei, qual que é a imobiliária? Daí ele me mandou uma imobiliária lá do SIC. Aham. Daí eu falei, olha, esse imóvel é de um amigo meu, ele reside, esse imóvel não tá para venda, isso é um golpe. Você, me bloqueou na hora, né? E apaga todas as mensagens. Eu não sei o que eles fazem É. no WhatsApp, que apaga as Consegue excluir as mensagens. mensagens, aham. E daí, e isso é muito complicado, porque, imaginou, ele deu o nome de uma imobiliária, daí você vai ligar lá na imobiliária, a imobiliária falou, não, eu não tenho isso não é meu. Uhum. E eles copiam a logo, copiam Eles tudo. eles E, clonam assim, ó, e o anúncio. portal não faz nada, sabe? Eu acho que se O eu portal tá recebendo eu- pelo anúncio, até às vezes Isso, patrocinado, né? patrocinado, aham, e ele não baixa o anúncio. Uhum. Você pode denunciar o anúncio, o portal não faz nada. Então, agora com a decisão que teve no mês passado, Isso é o, a- sério, né? o portal ele vai ser responsabilizado pela indenização. Então, o que está mais ou menos decidido? Por exemplo, o Facebook. Eu vou lá e eu faço o golpe do falso advogado. Eu vou lá, me clono. Nos processos, tá tendo isso direto, né? Isso, né? Eu vou lá e me clono, e aí a pessoa ela é prejudicada. Se a gente conseguir provar de que houve a denúncia antes, né? Ó, por exemplo, a Andressa recebeu lá minha fotinho com outro número. Ela vai e denuncia para a Meta, que é dona do WhatsApp também. Ó, o Douglas aqui, esse aqui não é o Douglas eu conheço, ele é outra pessoa. Ele dá golpe também, manda desse jeito. Aí ele vai, se a pessoa tiver um prejuízo depois, e já aconteceu comigo, inclusive, aí a gente vai fazer o quê? Vai fazer a ação contra a Meta e vai falar assim, ó, no dia tal, fulano Foi avisado. denunciou, Denunciou que era e golpe ou vocês fraude. perpetuaram e deixaram o cara dar o golpe. Inclusive Uhum. tá dando devolução do valor em dobro, inclusive dando moral. Mas então no caso do imóvel web vai ser assim. Só que aí o que acontece? Até você investigar, porque Provar. a justiça criminal ela é uma roda muito lenta, né? Muito, né? Hoje a gente vai começar o julgamento lá do Bolsonaro de um processo que é de 2019. Então, assim, é muito. Imagine, é um negócio que tem uma super repercussão, tem muito dinheiro lá envolvido. Agora, imagine o Zezinho lá que perdeu Milão no anúncio. 3.500, depositou 3.500, ontem lá né? pra ir ver o apartamento É. lindo no Cristo Rei. Ele depositou. Depositou. Não Se depositou, tivesse mas, depositado. mas Não, sim, às vezes. é que o cliente achou o anúncio do apartamento Isso. dele. E aí Aí o portal coloca vai um ser valor mais, responsabilizado. mais abaixo do valor de mercado. E é um apartamento que seria de 5, 6 mil reais a locação, entendeu? Eu trabalho com a locação, né? Então, às vezes o cliente fala, não, eu quero locar sem ver. Eu não alugo. Mesmo na locação, nem venda, nem aluguel. Não, tem que Eu vi em ver. São Paulo. Ou algum parente teu, algum amigo teu. Não. Eu vi em São Paulo, o pessoal pegava assim, ó. Fazia uma locação Airbnb, pegava as chaves do apartamento, mostrava o apartamento pra pessoa. Sim. A pessoa dizia, eu fico, eu alugo. Daí eles pegavam dinheiro, pegavam calção, pegava dinheiro. Dava um jeito de Uhum. arrancar o que pudesse de dinheiro da pessoa. E daí a pessoa vinha com a mudança depois, ia lá pra pegar a chave e tinha tal, nada. não tinha nada. E ele viu o apartamento. Então, os golpes, assim, são muito elaborados. É uma coisa de louco, assim, É. né? Eles fazem isso com carros também, né? Carro. Sim, é o aham, do carro chama o golpe do primo. É, A gente mesmo. até tem um podcast que ficou bem legal com o Emanuel, com o delegado Stalinatos. A gente falou dessa questão dos corretores, falou principalmente desses golpes, sendo golpe de falso advogado. É bem legal o pessoal poder se. E como é que vai Então, o cliente responsabilizar tem o que corretor, Luana? pesquisar a imobiliária, pesquisar o profissional. E Eu o- já Não é tive fácil. clientes que pesquisou a minha vida lá, o Google e tudo mais, né? Falou, não, eu só fiz o negócio depois que eu pesquisei você. E você tá de parabéns, deu Isso tá é bem certo lá, importante. mas a gente tem que estar público de uma certa maneira ali, sendo exposto, né, para o cliente realmente ver quem que é a Andressa, qual que é a profissional, né, e buscar ali o que tem, se é um profissional de índole ali no ramo, né, porque E o o cliente tá principal é o sujeito a seguinte, né? isso. Não tem negócio barato. Né? O negócio Sim. sempre é médio. Uhum, Se você for fazer qualquer negócio, nossa, me dei muito bem, você vai se ferrar. Alguma coisa vai dar errado.
A galinha Sempre o morta, negócio- né? sempre o Galinha negócio morta. é Não médio. tem almoço grátis, né? Então, por exemplo, assim, no golpe do primo, que é a questão do carro. O cara vai lá, o carro custa em qualquer lugar 30 mil. Achei um anúncio por 12. Cara, não vai nem Desconfie, ver. né? Não vai nem ver. Eu vi uma advogada até aqui de Curitiba, que é especialista no golpe do... No golpe, não. Naquela venda de multipropriedade. Então, ela foi pra Fortaleza, tava com a família, chegou um cara na frente dela e falou: Quer uma champanhe, um almoço? uma toalha e uns brindes e um almoço grátis. Cara do céu. Ela disse assim, ó, nós perdemos. E daí eles botam o povo numa sala, assistem um Sim, não, vídeo, você vai ficar 3 dias na praia, você perde um perde dia na meio porra do dia. lugar. E daí ela disse assim, ó, meu filho não foi no tobogã lá, porque... Em Fortaleza tem muito isso. É, né? aham. E nós estávamos em Itaipu, lá, que a gente foi né, no parque lá das Cataratas, né? Que eu tava lá junto. Que você tava junto, e chega os caras, né? Pra Ah, vender, te levar pra almoçar, né? Daí o Edi, ele quer me mostrar, não sei o que, vambora, Edi, vambora. E Mas daí o Edi, não, mas ele me chamou lá, É. eu falei, ele não quer mostrar nada, ele embarca vai no te carro dizer e uma vamos coisa. embora. Eu fui pra Gramado, mas foi muito engraçado. Porque a pessoa veio assim, né? E eles são super simpáticos. Não, né? eles são Persuasivos. Olha, Nossa. você tem um perfil aqui da Te cidade. elogio, ó, te elogio a esposa, A gente linda, com essa cara de maravilhosa. pobre, esse cara, esse é um perfil aqui de investidor, em Gramado e tal. E aí, assim, foi muito engraçado, porque eu voltei de viagem e fui ao banco, e aí comentei com a minha gerente, falei, porra, fui lá pra Gramado e tal, vi um negócio lá de multipropriedade, assim, assado, tá, beleza. 6 meses depois, ela não me liga. Ah, porque daí eu queria fazer um processo pra desfazer. Por quê? Não, porque daí eu fui no mês e ela comprou. E todo mundo quer desfazer, né? E Todo na mundo verdade, quer o que acontece? O contrato é absurdo que eles não, é fazem. bem legal. Uma que você não consegue usar o negócio, outra que não Não, aí rende você nada. consegue, e você outra- pode usar uma semana, É. você pode usar uma semana por ano. Só que daí é o seguinte, você fala assim, eu quero usar do dia tal, não tem. Só que ele não te fala qual que tem. E daí ele leva 15 dias pra te responder cada um. Então assim, você nunca vai conseguir. É. Tem uma que eu E, não, já... e desfazer o negócio é absurdo. Não tem como. Não A tem multa como. é maior do que o que você pagou. E essa advogada ficou especialista nisso, Você sai assim, devendo. de revisar esses contratos Eu, e conseguir Fazer a cancelar. eu, decisão. eu Uhum. advoguei para um resort que eles tinham essa questão que daí era utilizar o resort lá. Uhum. Só que era engraçado porque, assim, as pessoas, eles vendiam isso muito e aí eles não faziam para a primeira vez que a pessoa ia pro resort. Eles chegavam, eles abordavam assim, é a primeira vez que você tá aqui? Isso? Então tá. Virava só assim, embora. Quando era a segunda vez que a pessoa ia no resort, daí eles falavam assim, olha, você já veio aqui uma vez, agora você veio de novo, você acha que você vai voltar uma terceira vez? Eu acho. Praticamente, o que a pessoa pagava, ela era assim, ela podia pagar para usar 10 anos, e aí, só que é lógico, tem a questão da agenda, né? E aí a gente haviam as ações, e eu chegava para audiência, cara, e a gente não perdeu nenhum processo. Porque ele falou assim, você gosta do lugar? Eu adoro. Você já foi lá? Já fui. Você foi? Falaram? Cara, aí o cara perdia. Então, assim, é legal a multipropriedade, eu acho que faz sentido, né? Em Foz tem muitos, assim, até queria comprar uma lá para ficar na piscina, na piscina não, no Mabu Eco Resort, tem, é anexo ao Mabu, acho que é o Blue, que é bem legal, assim. Tem vários, porque o aquífero Guarani é água termal, Isso, né? isso, Então, não água tô- quentinha, né? É. Tem vários. Mas assim, existem os sérios, mas existem uns que são complicados. É. E aí é lógico, nesse contrato você só anula se você for aquela venda na emoção, Uhum. né? Então você chegou lá, o cara, não, assina. Se você demonstrar que assinou na hora, é um contrato que é tranquilo para você desfazer. Agora, se mandou o contrato, você voltou, assinou em casa, se você já tinha ido lá outras vezes, já tinha conversado outras vezes, Não, daí é outra história. vai ficar Não, mais... tempo pra existe, revisar. existe, Difícil, né? existe Canela ali, tem uns bons produtos, né, de multipropriedade. Até o que é o ideal, eu acho, né? Comprar com amigos. Sim, essa é a melhor. É a melhor, É. né? Agora, comprar na emoção, É. não vai dar certo. É verdade. E esse povo não é corretor, não, viu? Não, Não, É não. verdade. é só vendedor. Nossa, o tempo passa, o tempo voa. Né? Passa, Nem a é, Pança Bamerindas ficou numa boa. Faz Dona horas, Lani, né? gostou do nosso podcast? Gostei bastante. Nossa, que papo fluido. Vou É. convidar para a gente fazer um no Podstart. Lá no Podstart a gente consegue aprofundar mais assim, as questões jurídicas, porque senão aqui os corretores começam a ir embora, os caras querem vender. Aqui o corretor gosta do quê?
arrasta pra cima pra você vender mais. Aí o cara gosta, né? Não é verdade? É Hã? verdade. 10 deles é maneiras vender. de você ficar rico nesse final de semana. Clica aqui, clica aqui. Isso, clica aqui, né? É. Infelizmente, lá no jurídico, né? No Não, os podcast não tem muito isso. Os caras estão vendendo até. O que que eu tô recebendo agora? Assinatura. Pra você criar uma assinatura. Uma assinatura tua. Fazer Meu uma assinatura Deus do bonita. céu. Nossa. Ai, meu Deus, sério, personalizado. Aham, eles te ensinam a fazer uma assinatura nova. Eu acho que é isso. Eu não entendi muito bem. Mas eu tô direto aparecendo propaganda. Gente, é tanta Legal. coisa, Luane, né? teu Instagram, teu escritório, o que que você quer divulgar aí? É Luane, Nunes, Almeida. O escritório Brasil Paraná de Cristo e Advogados Associados. Fico aí à disposição, né, para esclarecer dúvidas imobiliárias, que é a nossa área de atuação mesmo. Para mim foi um prazer enorme estar aqui com vocês, com o Dr. Douglas, que eu assisti vários vídeos dele, inclusive, aprendo com os vídeos dele. Ele é muito didático, é verdade. Então, também gostaria de convidá-los para o meu podcast. Eu também tenho um podcast Empreenda Direito. Ah, que Olha, legal. Empreenda Como Direito, como que é o canal? Empreenda Direito. Empreenda_Direito. Maravilha. Show Tá de no bola. YouTube. Tá no YouTube e tá no Instagram também. Maravilha. Esses advogados estão muito empreendedores, né? É. Olha, pode start, empreenda direito, olha, O show, hein? professor Solano veio aqui na semana passada, ele é professor da USP, e ele falou assim, cara, em São Paulo tem mais de 100 já podcasts jurídicos. Aqui não tem muitos, né? Então a gente pode surfar essa onda. Mas é que o advogado não pode se vender, né? Ele tem que fazer uma marketing diferente, né? Aqui a Andressa Santos briga comigo, ela fala que eu faço marketing inverso, né? Fala assim, eu não sei falar, não sei escrever, não sei. Não, tem que falar positivo. Tem que falar positivo. Sabe- a sabe gente que é um- tem que elogiar a gente mesmo. Eu né? não Já que os lembro outros aonde que eu vi um Eu não sou muito empreendimento bom, mas eu tô ficando magro. que tava um lançamento que estavam com, além do escritório, tinha um estúdio de podcast, Ah, sim. esse sabe? tá bastante. Uns empreendimentos, né, que estão sendo feitos. Eu vi uma propaganda. E não, vai ter um estúdio de podcast. Olha que legal. Dentro do empreendimento? É, olha que Antigamente tinha lan engraçado, house, né? eles vão mudando. Então, tô- os novos eu empreendimentos. tenho um prédio ali na Bento Viana que tem aquele paredão pra squash, né? Uhum. Daí, isso aí, eu falei, nossa, é bem anos 90, né? Aham. E agora os empreendimentos saem com quadra de beach, né? Uhum. Então vai mudando as coisas, Vai né? mudando, olha que legal. Andressa Magalhães, se eu quiser te achar, vou aonde? Andressa Magalhães, _ corretora, Confraria Mulheres Corretoras. Lembrando que nós vamos ter o nosso evento, primeira Conferência Estadual das Corretoras de Imóveis do Paraná, Luane. Agora, dia 20 de setembro, se você quiser, pode ir lá junto com... Vai ser um sábado o dia todo, o Douglas vai ter uma palestra, enfim, vai ser um evento bem legal. E estamos correndo atrás aí para fazer bonito. Não, vai sair maravilhoso. E o teu, Andressa? Então, eu me chamo Andressa Santos, né? Andressa Santos, Bens Imóveis. Sou proprietária da Bens Imóveis, né? Também vice-presidente aí da Confraria das Mulheres Corretoras. Então, se você, mulher, aí tá dia 20, salva essa data. Vai ser incrível, um dia para você, com muito conhecimento. A gente vai fazer tudo de uma maneira também leve, divertida, né? Que a gente Só sempre... mulherada? Os ingressos Busca. vocês estão vendo? Não. Não, ele é gratuito e a gente não lançou o link ainda. Porque... Vai só ter link. vai ser um link e daí quem pegar, pegou, assim, meio... Mas já aguardem essa data, porque vai lotar, vai ser lá na lotar. sede do Cresce. Vai ser anunciado no Instagram da Confraria? Da confraria. aham. Então, o pessoal segue E a gente lá. vai divulgar em grupos também dos grupos das corretoras, né? Inclusive, a gente vai trabalhar primeiro com o interior do Paraná. Aham. Então, para que as corretoras do interior venham, Possam porque vir pra cá, né? o pessoal sente falta, assim, de eventos no interior, né? Uhum. Acaba que é muita coisa. Aqui em Curitiba tem seminário, tem cúpula, tem muitos eventos e não tem no interior, né? Então, a pessoa... É essa chance delas virem, ficar um sábado o dia todo aqui conosco e aprender bastante coisa. Mas organizem para ir para o interior também, né? Legal. Sim, Pegar e fazer legal. lá. Dá para fazer A gente também. fez uma palestra na OAB de Paranaguá sobre a responsabilidade civil, e aí era um evento, né, mais para a OAB, mas a gente divulgou para os corretores e tal. Foi bem legal, assim, acho que foram umas 70 pessoas. Até caiu uma pé d'água, assim, na hora de acontecer o evento. O chuvão? Não, sabe aquele que dá aquele final de tarde, né, no litoral? Uhum. Mas foi bem legal. Eu agradeço, né, novamente o convite tá lá no dia 20. E
No dia 4 agora vou ter essa palestra no Cresce, daí vai ser link, né, aberto. Eu queria, minha vontade é ir lá, meu sonho é ir lá e fazer um presencial, mas eles estão reformando lá. Mas eu, toda vez que eu vou, me convido, eu falo, mas vamos fazer um presencial, né? O presidente do CRES estava aí ontem. Nós fomos na Assembleia Legislativa. Então, tinha homenagem aos corretores, né? Homenagem, Eu vi receberam... no Instagram de vocês, lá, são muito chiques. Então, assim, o corretor, corretora, valorizem essa parceria, está vendo um podcast, você ganha muito com conhecimento, né? Então, às vezes, é um start ali que você tem. E se o corretor quiser fazer o podcast, também dá para chamar a Confra no Sim, direct lá, ou sim. eu ou as Andressas. Uhum. E aí venha aqui ser sabatinado, né? Divulgar o seu... Divulgar o seu trampo. o Às seu vezes é uma escritório, né? experiência que você tem num nicho, né? De Uma alto especialização. padrão, ou lançamento, ou lotes. Então, o corretor, com o tempo, ele vai se especializando numa certa área, né? Então, tem corretores que são mais especialistas numa área e outras não, né? Conhecem um pouco mais. Região da cidade. Então, isso é importante a gente estar abraçando ali, né? Sim. Ótimo. E no começo do nosso podcast, você viu lá o nosso patrocinador, a Karen Vector. Se você gosta de carro e tem... ou tem o carro, né? Ou só gosta do carro, você pode mandar lá a serigrafia dele ou escolher no site, e aí tem o cupom que é Confra20, tem 20% de desconto. Opa, Beleza? a gente adora um Eu descontinho. tenho que fazer uma por ele. Tem que fazer. Às vezes aprende a dirigir no carro do pai, do avô, tem aquela Isso. questão Um Fusca azul. E é sentimental. um excelente. Eu tenho o Fusca Azul, já vim com ela. Eu até não tenho vindo com as camisetas porque eu tô emagrecendo, sabe? Daí tá meio larga, assim, mas eu vou pegar então mais tá bom, depois. tá Desculpa bom. aí, né? Você também, né? Você tá emagrecendo. Tô Eles ligado. estão fit, estão fit. Estamos ó. Estão no jejum intermitente. Estamos no jejum Agora tá intermitente. na onda, né? Começa com M, uma hora- terminando com O. Uma hora a gente toma, um dia a gente come a Jaro, pressão, a gente né? toma monjaro, entendeu? Daí é jejum intermitente, assim. Mas obrigado. Então, como é que acha, então? Oi? Como que te acha também? Quem me acha, quem não me acha, não. Quem me acha só... Começa pelo Google lá. Eu achei muito legal, porque outro dia eu digitei no Google sem estar logado, e eu não tô nem na 10ª página do Google. Tem que Não, melhorar esse brincadeira. ranking aí. A gente tá lá na primeira página do Google, então você acha primeiro o escritório, depois o nosso YouTube. Então a gente tá em todas as redes hoje como Douglas Vilar. Inclusive no Spotify. Um abraço. Tchau, Obrigada, tchau. até. Tchau, até.